Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Quero primeiro agradecer a participação de todos vocês nesse webinar Como transformar os gastos com adequação da LGPD em alavancagem de negócios, promovido pela DRZ. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Delmar Assis. O Delmar é graduado em Engenharia de Materiais e Ciência da Computação, também tem MBA em Business Intelligence. O Edelmar tem uma grande carreira de sucesso na implementação e recomendação de soluções de gestão de dados, setor que ele tem trabalhado nos últimos 20 anos, entregando crescimento rápido e consistente em grande impacto para os negócios em grandes empresas. Isso é possível porque ele tem um grande conhecimento técnico, uma compreensão muito rápida das necessidades de negócio e uma experiência multicultural internacional muito significativa em várias geografias, incluindo a América Latina. Por isso é bastante reconhecido e referenciado na área de gestão de 360 graus e governança. Também nós estamos aqui com o Eduardo Nicolau, que é o Data Protection Officer da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. O Eduardo é bacharel em Sistemas de Informação, com pós-graduação em Administração em Banco de Dados e MBA em Gestão, MBA em Administração e Gestão da Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, com atuação relevante em grandes projetos de alta complexidade em governança e inteligência de dados para ambientes críticos e estratégicos em empresas de grande porte. Então, para começar o nosso webinar de hoje, eu gostaria de pedir para o Delmar que desse início à sua apresentação e, na sequência, nós teremos também a palavra do Eduardo e vamos bater uma bola aqui respondendo as perguntas da audiência. Então, muito obrigado. Delmar, por favor, dê início ao nosso evento. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos no nosso webinar. Nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouco de experiência e também colocar um pouco de feedback que nós temos dos nossos clientes. Para iniciarmos aqui, nós vamos falar um pouquinho da DRZ e imediatamente passaremos à abordagem do nosso evento. A DRZ é uma empresa pela qual a gente tem um foco em gestão de dados. Nós trabalhamos em toda a América Latina, então temos escritório no Brasil, Colômbia, Argentina. Trabalhamos em diversos setores, com diversos tipos de gestão de dados, e nosso grande objetivo hoje aqui é falarmos um pouco da nossa experiência que a gente vem tendo na implantação, na adequação da lei. E bem como também como tirar proveito dos dados, ou seja, hoje se dizem muito que os dados é o novo petróleo, mas o petróleo cru não tem grande valor, né? Nós precisamos retirar deles insights. E hoje, como todos sabemos, as grandes empresas hoje têm a tecnologia junto do negócio, ou seja, já mudamos de patamar de que antigamente a tecnologia era parte para sustentar o negócio. Hoje a tecnologia é parte do negócio das grandes empresas e das startups que estão crescendo. Trabalhamos, então, com soluções que permitem a gente transformar os nossos dados em ativos de negócio. O que são ativos de negócio? É a informação correta, completa, relevante para as tomadas de decisões. Dito isso, vamos passar um pouquinho aqui para vermos como se faz as adequações, etapas e adequações da lei. Já sabemos que ela está em vigor, já sabemos de alguns casos, mas antes de falarmos de como transformar os dados, vamos olhar um pouquinho as suas etapas. A primeira etapa é a preparação e a organização para a adequação da lei. Então, a gente tem que olhar por dois pontos, que é o ponto estratégico, ou seja, como é que eu posso fazer o roadmap de adequação. Então, a adequação da lei é um processo contínuo, então não é um processo que se começa e termina, então tem que estar preparado desde o ponto de vista de tecnologia, de processo e também de negócio. Então, a lei ela trouxe grandes e profundas mudanças de como as empresas interagem com seus clientes. Ou seja, a adequação da lei, ela traz uma mudança muito relevante, que os dados do titular retornam para os titulares.
Então, as empresas têm que fazer uma série de processos, uma série de autorizações para estarem adequadas à lei. Depois a gente vai ver a parte da adequação, as necessidades do processo de adequação. E, por fim, como eu comentei, tudo isso é contínuo. Como é que eu vou levar a continuidade disso? Então, aqui comigo já está o Nicolau, que tem uma experiência vasta para a gente ir comentando passo a passo, discutindo cada uma dessas etapas e depois a gente falarmos um pouco de como fazer essa transformação, ou seja, não usar esse projeto somente como um gasto para atender a lei, mas transformar um pouco as empresas e deixar que as empresas possam ser um business data driven e tirar valor, tirar proveito desse momento. Então, hoje a gente tem aqui a primeira etapa que a gente vai ter desde o comitê, fazer as reuniões com o negócio, fazer as reuniões com o jurídico, e realizar um inventário do que nós temos de processos e tecnologia. E depois colocar que o titular, ele pode ter papéis diferentes. Então, aqui, Nicolau, contem para a gente um pouquinho aqui desse processo, como é que tem sido esse processo, a preparação para a adequação da lei. Bom dia a todos. Então, Delmar, eu acho que você foi muito feliz no comentário do seu slide, onde você coloca que para que essa jornada tenha sucesso é necessário um sponsor, né, da alta gerência. O envolvimento total, né, por se tratar de uma adequação legal, né, regulatória, é importante que tenha o engajamento da alta direção, de forma que você consiga direcionar os esforços no sentido de ter o melhor controle daquilo que se propõe fazer na adequação. Então, nós sabemos aí que tem muitas empresas que ainda estão nessa fase de organização, né? É importante, a LGPD ela não é feita só por um departamento, então a LGPD não é só do Departamento de Segurança da Informação, não é só do Departamento Jurídico, não é só do Departamento de Tecnologia, né? É importante que você tenha como esses três envolvidos principais, o pessoal do jurídico, o pessoal de tecnologia, o pessoal de segurança da informação, que são cadeiras essenciais e permanentes nesse processo de adequação, que se somam com as unidades de negócio. Porque, no fim, quem realmente trata o dado, né, quem opera o dado no dia a dia, são as unidades de negócio, né? E o mais importante disso tudo é que as empresas precisam conhecer os dados dos titulares que têm e como eles devem tratar. É importante de se ressaltar aqui que muitas empresas estão trabalhando na adequação voltada para a sua base de clientes. E você não tem só clientes administrados enquanto titular. Você tem clientes, você tem os seus colaboradores, você tem os prestadores de serviços, né? Principalmente na figura do body shop, né? Então, é importante que essa exploração para a realização do inventário, ela seja feita olhando para o titular e os diversos papéis que ele exerce na corporação. Obrigado, Nicolau. Vamos agora dar uma olhada na segunda etapa. Na segunda etapa nosso principal ponto aqui, não crie um Frankenstein. Por quê? Esse processo é um processo, como o Nicolau mencionou, envolve diversas áreas, é um projeto corporativo. Então, se você fizer um processo pela qual ele vai ter que ser escalado, não só para os colaboradores, para os clientes, para os prestadores de serviço e até mesmo para os possíveis clientes. A partir da interação de possíveis clientes, também tem um processo para ser seguidos. Então, a gente tem que realizar processos de priorizações, colocar isso no roadmap, mapear o que são os dados dos titulares, fazer a ótica de como compartilhar esses dados. Hoje, a gente vê com preocupação alguns clientes que, obviamente, têm empresas prestadoras de serviços, call centers, TI, e os dados dos clientes, desses nossos clientes, também estão nesses ambientes de TI. Também precisam ser governados, também precisam ser adequados. E, obviamente, esse processo ele é cíclico, então a gente tem que olhar de tal forma que não vai ser possível fazer de uma vez só, eu vou ter que colocar um roadmap, eu vou ter que priorizar.
O que normalmente se faz é priorizar, começar por um CRM ou por uma base única, mas eu tenho que estar muito atento da parte jurídica, adequação de contrato e adequação de todo o meu ecossistema. Nicolau, como é que você vê essa segunda fase aqui da adequação como tal? Bom, o que eu tenho visto nos colegas, nas empresas, né, como prática, primeiro o pessoal acaba dirigindo esforços para adequar os seus contratos. Contratos com parceiros de negócio, contratos com fornecedores, contratos com colaboradores. Isso é importante, é muito válido, mas não pode se focar somente nisso, né? Como foi comentado na etapa anterior, é importante conhecer os seus dados, mapear os seus dados, né? E o que eu tenho visto também é que as empresas estão focando nos seus dados. Primeiro, olhando somente o dado do universo digital. Eu sei que aqui muitas empresas elas estão já com uma base muito sólida no tratamento do dado titular de forma digital, mas ainda tem ou um legado ou ainda processos manuais que demandem o tratamento de informações ainda no bom e no velho papel, né? Então, o que eu deixo de ressalva aqui é, não esqueçam de tratar o dado do papel, né? Em paralelo a isso, muito se olha para o dado estruturado, aquele dado que está no banco de dados, né? E é importante se trabalhar o Data Discovery olhando para aquilo que não está na base de dados, né? Não estou dizendo que você vai eliminar esse tratamento do dado fora da base de dados, né? Mas você precisa conhecê-lo, organizá-lo e normatizá-lo, né? As grandes empresas, nós sabemos que a base de dados, fazendo uma brincadeira aqui, né? A base de dados mais amplamente utilizada é o Excel, né? Então, muitos dos dados são extraídos de forma não governada dos bancos de dados e proliferados em arquivos de rede, e-mail, Excel e Access por todos os departamentos da empresa. Esse dado, sim, é objeto da adequação, né? E é interessante você ressaltar que grandes empresas, elas fizeram aí suas aquisições e fusões, e elas possuem um parque heterogêneo de dados e de sistemas muito grande, né? Ela não tem uma visão central do seu cliente, ou até mesmo dos seus colaboradores. Às vezes ela tem 1, 2, 3 sistemas de folha de pagamento, às vezes ela tem 2, 3, 7, 8, 10 sistemas que tratam dados de titular, né? Então, não crie um grande Frankenstein e obtenha os dados daquele recurso que você já possui, né? E num PDCA constante, né? Então, a adequação, ela não é ajustar contrato, ajustar processo e pronto, eu já estou pronto para a lei e acabou. Não, isso é um processo cíclico, você precisa estar revisitando. A lei ela vai sofrer novas regulações muito provavelmente setoriais, então há uma necessidade de um acompanhamento e de uma verificação contínua. O tratamento do dado pessoal passa a fazer parte do valuation das empresas, então aquelas que não tiverem o trato do dado pessoal feito de forma adequada, dentro dos critérios estabelecidos na legislação, muito provavelmente terão seu valor de mercado decrescido, porque se utilizará desta vertente para avaliar em aquisições, fusões e valor de mercado. Obrigado, Nicolau. E um ponto importante aqui hoje, que está no highlight, é LGPD, mas não devemos esquecer que muitos setores, como mencionou o Nicolau, também têm outras regulações. Então, é extremamente importante não criar um departamento de LGPD apartado das outras regulações, porque elas têm comunicações entre elas. Ou seja, você pode maximizar e optimizar o que está sendo feito, ou seja, tratar a LGPD como um item adicional de privacidade, ou seja, não olhar somente como um projeto apartado, um projeto setorial, mas sim um projeto de privacidade que tem um impacto muito grande na imagem da empresa, no valor da empresa, como a empresa ela faz a sua política de privacidade.
Partindo agora para o item da última etapa, que é a continuidade. Aqui nós colocamos claramente, este processo, ele é contínuo. Como o Nicolau contou para a gente, o seguinte, a NPD certamente fará outras mudanças como são esperadas, como que é a portabilidade, como que vai ser algumas multas, como que vai ser algumas das auditorias e assim por diante. Então, estamos diante de um momento de transformação da lei também. Sabemos que ela teve muita inspiração na GDPR e acompanhamos muito de perto, fizemos várias adequações de GDPR e ela mudou muito e mesmo até agora ela continua mudando bastante. E a gente vê que as multas são muito pesadas. Por quê? Porque apesar de ter um tempo grande, esse tempo grande pode parecer grande, mas ele se torna muito curto. Por quê? A gente tem hoje muitas das empresas que compraram outras empresas e que não tem uma base centralizada, não tem um processo centralizado, e a gente precisa ter esse processo, principalmente auditado internamente e, se possível, auditado externamente, para ver se não tem, a partir do gap analysis, se não tem pontos de vulnerabilidade. Pontos de vulnerabilidade nos primeiros processos de adequação, eles certamente terão. Por quê? É um processo de priorização, é um roadmap, é uma jornada. Então, a gente vai ter que priorizar para mitigar esses riscos também. Nicolau, conta para a gente um pouquinho como você tem visto a parte de continuidade, diante de várias faces que a gente tem que lidar com essa novo processo onde envolve jurídico, novo processo que envolve uma privacidade ampla das empresas. Legal, Delmar. É importante ressaltar nesse ponto que o treinamento aplicado aos colaboradores, né, aqueles principalmente que não estão envolvidos diretamente na jornada de adequação, ela precisa ser um treinamento contínuo, né? Isso precisa acontecer de tempos em tempos na empresa para trabalhar a conscientização dos colaboradores na forma do trato ao dado. Nós sabemos que mais de 63% dos incidentes de segurança, eu não estou nem falando dos dados pessoais, mas incidentes gerais de segurança cibernética nas empresas é causado por uma má ação ou uma ação não conforme de seus colaboradores. Então, o incidente de segurança começa por uma atitude interna, né? E no trato ao dado pessoal, isso não vai ser diferente, né? Um vazamento, uma exposição indevida, uma exposição que cause qualquer tipo de constrangimento a um ou muitos titulares, eles acontecerão muito provavelmente pela manipulação inoportuna ou inexperiente ou inequívoca de algum dos colaboradores. Então é importante que essa conscientização ela aconteça continuamente, né? Assim como é feito já na base regulada, por exemplo, na prevenção à lavagem de dinheiro, né, onde você tem que fazer uma reciclagem dos seus colaboradores, aí por força de lei anualmente, né? A LGPD, ou pelo menos as boas práticas no tratamento do dado pessoal, ele também deve ter isso feito de uma forma contínua. E é importante que, junto dessa conscientização, né, uma boa prática que nós usamos aqui, e eu já usava em outras empresas, na continuidade, é que você nomeie nos departamentos, nas unidades de negócio, o responsável pela operação dos dados pessoais, né? Então, você vai ter lá uma extensão desse seu escritório de privacidade, que vai ser uma pessoa daquele departamento, um gerente, um diretor, um coordenador, um especialista, que ele está imbuído do papel de fiscalizar e olhar para o tratamento do dado nesse departamento. Isso faz com que você consiga maior amplitude. Porque se você tiver um escritório centralizado, né, muitas vezes isso está sendo unificado ou na segurança da informação ou dentro de um departamento jurídico, muito provavelmente você está fadado ao fracasso, porque a exposição indevida, o tratamento indevido vai acontecer lá na ponta, lá na unidade de negócio, né?
pelo trato não controlado dessas informações. E aí eu não digo nem o risco que a multa traz, né? A multa é importante? É importante. A multa é pesada? É pesada. No entanto, nós temos uma outra vertente muito importante, que é o risco à imagem, é o dano à imagem, né? Então, o dano que isso vai causar à sua marca, à sua imagem, é talvez infinitamente maior do que se você tivesse que pagar uma multa aí de 50 milhões de reais no teto estabelecido, né? Então é importante que isso aconteça nas unidades e que você faça uma auditoria periódica, sempre fazendo mapeamento e olhando para a propriedade dos dados para entender como esses dados estão sendo tratados, armazenados, consumidos e compartilhados, né? Obrigado, Nicolau. E desse ponto, existem algumas grandes oportunidades que surgem para que nós temos sempre o olhar de melhorar os processos, de começar a priorizar de como os dados estão sendo usados. Então, como o Nicolau comentou, se eu tenho um departamento que ele está lá e é onde que geralmente acontece alguns problemas de segurança da informação, a gente tem a oportunidade de revisitar alguns processos de como é compartilhado e também de escutar um pouco como esses nossos usuários, como a parte de negócio, ela está trabalhando para gerar negócio nas empresas. Com isso, o que a gente pode ver? Se está faltando, se tem alguns déficits, de como a gente pode otimizar, de como a gente pode criar coisas novas. Então, hoje muito se fala, eu preciso aplicar técnicas de machine learning, de inteligência artificial. Mas essas técnicas, esses algoritmos, eles precisam estar drivados pelas necessidades de negócio e pelas oportunidades de negócio. Então, esses canais abertos que terão a finalidade de garantir o cumprimento, a adequação, a atualização, também é uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque a gente pode otimizar processos, a gente pode revisitar e maximizar o uso das informações, otimizar toda a nossa cadeia de distribuição dos dados também. Agora vamos passar para um olhar de como fazer essa transformação, ou seja, como fazer um processo que ele vai ser constante. Então, o que a gente possui hoje? A gente possui hoje uma grande oportunidade de que é implementar claramente, como o Nicolau comentou, para fazer a adequação correta e eficaz da lei, eu preciso de um sponsor de alto nível dentro das empresas para dar visibilidade, fazer a comunicação correta. Eu posso colocar junto, devo colocar junto, uma jornada de dados 360. Mas muitas das empresas têm parte disso, porque senão elas não seriam grandes, senão elas não seriam operacionais. Mas como eu otimizo o que já existe e complemento o que falta, e coloco inovação dentro desse processo de adequação. Com isso, a gente vai ver que a gente pode olhar o dado, precisamos olhar o dado como um vértice de 360. Ou seja, não é olhar o dado só como aquela informação. Eu preciso ver quem usa, como usa, de que forma usa, e se precisa alguma coisa a mais. Hoje, ao contrário de 10 anos atrás, as empresas têm muitas informações, mas o grande desafio é obter informações que sejam direta para quem precisa, no momento para que é necessário e que seja relevante para o negócio. Então, a gente não carece de informação, a gente carece de selecionar as informações que são importantes e relevantes. E aí entra um segundo viés, que a gente sabe, como o Nicolau comentou, muitas empresas ainda operam de forma departamental, ou seja, o departamento tem os dados ali extraídos das bases principais para as tomadas de decisões. Ou seja, ainda é segmentado essa informação. Ou seja, ela não tem um nível de atualização e de cuidado que os dados centrais possuem. Então, a gente precisa ter, dessa forma, um dado que seja corporativo. Agora, olhando um pouco mais, a gente precisa olhar a privacidade
como uma disciplina corporativa, não só a LGPD. E, finalmente, muito se fala de governança, não é do ano passado, do ano retrasado. Governança é algo que já falamos há 20 anos. Então, desde que eu comecei minha carreira com dados, se fala em governar os dados. Afinal, por que é tão importante governar os dados? É o que todos já têm um consenso, o dado é um petróleo, ou seja, ele é um ativo de negócio. Se ele é um ativo de negócio, ele precisa ser gerenciado como tal, como qualquer outro item de patrimônio da empresa e até mesmo a brand da empresa. Então, com isso, o que a gente vai buscar? Qual é o momento, qual é a oportunidade que a gente precisa ter? Hoje, para eu ter uma gestão correta dos meus titulares, eu preciso unificar meus titulares. Uma das coisas que a gente vê inicialmente que são muito boas, que são as adequações documentais. Isso já é muito bom. Mas no momento que você começa a operar os dados, se você não tem o dado do titular completo, você não tem os papéis que esse titular ele exerce, como é que eu faço as respostas? Como é que eu faço a auditoria? Como é que eu implemento os processos? E muitas vezes eu preciso completar essas informações, porque as informações hoje, elas podem estar em um sistema, 2 sistemas. Uma empresa compra outra empresa. Então, fica 2 sistemas, 3, 4, assim por diante. E depois eu preciso conquistar os meus departamentos de negócio, porque eles estão usando por muito tempo, por uma série de razões, usando os dados departamentais. Eu preciso ter esses dados centrais que eles possam confiar, que eles possam deixar de utilizar esses Excels e outras coisas. E, por fim, eu preciso governar, eu preciso colocar não só LGPD, mas colocar também segurança, colocar outros itens de regulações de cada setor. E o principal ponto que a gente coloca é, o dado precisa ser relevante. Então, hoje a gente tem alguns projetos feitos que entregam os dados, mas ele entrega o dado com atualizações de D-1, de algumas horas, e para alguns setores, isso não é, o dado já tornou-se obsoleto, ele já não é mais relevante. Então, dessa perspectiva, o que a gente vai buscar fazer? É usar de tal forma que eu vá fazer a adequação da lei com todos os procedimentos da lei, mas eu preciso olhar para o meu petróleo e transformar o meu petróleo. E aí entra uma série de fatores pelas quais eu posso utilizar diversas tecnologias, usar as tecnologias existentes, colocar algumas tecnologias novas, mas eu preciso ter esses pontos muito bem qualificados, com relevâncias e, principalmente, ter uma visão corporativa de como eu faço essa gestão. Então, hoje, antigamente, a área de negócio não se envolvia muito com tecnologia. Hoje, as nossas áreas de negócio, elas mexem com tecnologia de uma forma muito fácil. Hoje, a camada de soluções que a gente possui tem self-data, tem self disso, self daquilo, mas, por outro lado, se eu não organizar bem o bastidor que estão acontecendo nessas soluções, eu vou ter sérias dificuldades, que pode ser, aparentemente, que eu esteja adequado, mas rapidamente, numa mini auditoria, eu vou ver que eu não estou adequado. Então, dessa forma, eu vou ter ações que possam ser muito danosas, ações de marketing, ações CRM, uma série de ações que as empresas precisam fazer para realizar seus negócios. Muito se fala que as empresas hoje vão perder ou estão perdendo muito da sua capacidade de ser agressiva no seu marketing, de fazer processos para conquistar novos clientes, manter clientes, criar novos produtos. Não é que elas estão com mais restrições. Se elas estiverem adequadas, elas têm uma oportunidade muito superior do que tinha antes, porque ela tem a oportunidade de conhecer o titular, os seus papéis e ter um titular com informações completas. Qual é a diferença? A diferença é que ela vai ter que ter todos os processos para ter as autorizações legais. Mas isso é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade que eu vou fazer uma adequação de executar a lei, não é documentar a lei. Este é um grande ponto, ou seja,
A gente traz para essa discussão esses 3 capítulos que estão embaixo do item governança, que é a privacidade e os dados 360. Do ponto de vista de como as empresas têm feito, conta para a gente, Nicolau, como é que você vê, de novo, um tema que se discute desde 20 anos atrás, que é governança, um modelo de privacidade, e como é que é esse dilema para as empresas escolherem uma solução documental ou uma solução que permite a adequação, executando a adequação da lei? É bem isso mesmo, viu, Delmar? Eu vou até aproveitar o seu comentário aqui nesse slide. Eu não tenho certeza do nosso público, mas quando a gente fala de visão de dados 360, né, muito se remete, as pessoas começam a imaginar a visão 360 do cliente, né, aquilo que se fazia muito e se faz até hoje em marketing, né? Quero olhar meu cliente no centro pelos produtos que ele consome, como ele consome e até mesmo uma análise comportamental. Quando nós falamos de dados 360 dentro do contexto da LGPD, a gente extrapola um pouco isso, né? Ou melhor, a gente extrapola em muito isso, né? A visão de dados 360, tanto para clientes, né? Principalmente para clientes, né? No Brasil, infelizmente, ela foi pouco difundida. Lá fora, quando se fala em visão 360 de cliente, já é algo já massivo, já é algo já muito bem elaborado, constituído e de anos de trabalhos, né? Quando nós olhamos para a data 360 dentro do contexto da LGPD, nós precisamos refletir que nós não estamos olhando o nosso cliente no centro pelo que ele consome, nós estamos olhando o nosso titular e quem ele é. Então, esse nosso titular, ele pode ser o meu colaborador, que também pode ser o meu cliente, que também pode ser um prestador, que também pode exercer qualquer outro tipo de papel, né? E dentro desse contexto, olhando este titular de forma holística, em todos os papéis que ele interage dentro da corporação, dentro da instituição, quais são os dados que eu tenho a respeito desse titular para que ele exerça esses papéis. Então, extrapola o conceito do cliente 360, né? Eu tenho, por exemplo, do meu colaborador, os dados relativos à prestação de serviço que ele me presta, né? Os dados de representação ao fisco, ao INSS, né? Quando eu olho para o meu cliente, aí sim eu tenho os produtos e devo ter outros dados a respeito desse titular que me tragam uma proximidade nesta comunicação. Então, é muito importante se ter esta visão 360 unificada, completa e confiável, de uma forma centralizada. Vamos trazer uma analogia aí, como é que as empresas estão olhando isso hoje, né? Você tem lá uma empresa, a sua empresa, se ela for de médio porte, você deve ter pelo menos aí de 20 a 30 sistemas onde o titular ele é replicado nos seus diversos papéis, seja cliente, seja funcionário, seja um prestador de serviço. Então, ele está lá replicado, cada sistema está tendo o seu papel, ele está lá dentro do CRM, mas também está dentro de outras aplicações. Eu preciso ter ideia da onde ele está, e quais dados deste titular ele é identificado e quais dados desse titular ele é identificável. Por quê? Porque eu preciso gerir isso dentro do segundo item, que é dentro do programa de governança, dentro do programa de privacidade dos dados. Primeiro que eu preciso manter uma relação de transparência e uma relação de segurança desses dados, como estabelece o princípio da LGPD. Então, para que eu preste a transparência, para que eu possa dizer, olha, meu querido titular Delmar, aqui dentro da minha instituição, eu utilizo os seus dados para fazer estas operações, né? O conjunto de dados que eu tenho a seu respeito são esses. Como é que eu faço isso? Eu faço isso unificando os dados dos diversos sistemas. Então, eu vou ter um trabalho hercúleo e manual de mineração dessa informação sistema a sistema, para que eu possa prestar o serviço de privacidade, o serviço de atendimento ao titular, que é um direito dele e agora passa a ser um dever das instituições, né? E aí isso debruça diretamente dentro de um programa de governança. E aí nós temos 2 grandes pilares, né?
Primeiro pilar é a governança que a lei traz. Então, a lei traz lá na seção 2, se eu não me engano, perto do artigo 50, 49, 50, ela traz direcionamentos específicos para a governança em privacidade. Então, ela diz lá, tudo aquilo que a gente comentou na fase 1, na elaboração documental, adequação de contrato, processos de governança, né, olhar, por exemplo, um privacy by design, olhar para um processo unificado, gerido e controlado de um atendimento ao titular, isso é conhecido como governança em privacidade. Só que você não consegue fazer governança em privacidade se você não conhecer seus dados. E para que você conheça seus dados e suporte a governança em privacidade, você precisa de um programa de governança de dados, que é diferente de um programa de governança em privacidade. As duas coisas se falam muito, elas se entrelaçam, mas elas têm dois propósitos, né? E a governança de privacidade, ela precisa ser, a governança de dados, ela precisa ser feita olhando o titular no centro. Então, assim, como esses dados são geridos? Vou pegar um exemplo prático da coisa, né? A lei estabelece que você, enquanto detentor da informação, você, empresa, enquanto detentora da informação da privacidade, da informação do titular, você é obrigado por manter a qualidade daquele dado. Então, se eu, enquanto titular, entrei em contato com a tua empresa e pedi para que ela mantivesse meu dado atualizado, dizendo, olha, um exemplo, ó, o dado que você tem a meu respeito, por exemplo, o meu endereço, ele está desatualizado e eu quero que você o atualize, né? Você precisa manter esse dado atualizado em todos os seus sistemas, porque no advento do tempo, lá na frente, depois que eu fiz a minha solicitação, um dos seus sistemas vai gerar um mail list, ou vai gerar uma mala direta, ou vai gerar uma carta, ou vai gerar uma correspondência qualquer, e vai me enviar isso para o endereço errado, por exemplo. Né? Então, eu preciso manter esta governança. E manter esta governança dos dados atualizados, que é um único dos direitos do titular, tem outros muitos que afetam a governança centralizada, eu preciso fazê-lo em todo o meu parque tecnológico. Vou pegar uma seguradora como exemplo. Né? A seguradora ela tem lá um sistema que cuida de seguro de vida, um sistema que cuida do seguro de automóvel, um sistema que cuida do seguro de ramos elementares, um sistema que cuida de privacidade privada. E muitas vezes ele não tem essa gestão centralizada. Então, quando eu tiver que alterar um endereço ou corrigir um nome, uma grafia errada de um nome, eu preciso corrigir nesses 4 sistemas que eu citei para você, que muito provavelmente possui uma gestão nas unidades de negócio conduzida por 4 pessoas diferentes. Então, manter esta governança, ou seja, manter esse dado atualizado em todos os sistemas, que é uma obrigação minha, isso começa a se tornar um trabalho muito árduo, muito hercúleo, e a depender da quantidade de sistemas e do tamanho da sua empresa, talvez inviável. E vai te deixar uma margem para uma multa, para uma autuação ou para uma publicização da sua infração, que pode levar diretamente a um dano de imagem. Então, é muito importante que a privacidade de dados ela tenha, sim, a unificação, a completude, a confiabilidade, a governança e a relevância, dentro de um processo de atualidade de governança de dados, que eu consiga prover para a governança de privacidade as informações necessárias para que se siga um caminho feliz. Então, governança de dados e governança de privacidade andam juntos. Se nós estivermos fazendo isso de forma separada, ou nós temos que ter um departamento de milhares de pessoas em privacidade que vão fazer esse trabalho manualmente, ou sim, precisamos de uma ferramenta, precisamos de um modelo de governança adequado que centralize isso numa visão de dados 360. Obrigado, Nicolau. E aí, o que a gente busca adicional? Ou seja, quando eu consigo cumprir essas disciplinas, quando eu consigo gerar esses processos, ou com soluções que eu tenho dentro de casa, compondo com as novas soluções, como o Nicolau diz, eu tenho a oportunidade, eu vou estar além do que eu já fiz de um cliente 360, eu vou ter mais informações. Mas qual é a diferença? Eu vou ter as autorizações legais. E é nesse momento que eu consigo tirar mais insights, porque eu vou ter separado ali não só
o que é o meu cliente, mas quais são os seus papéis de colaborador, quais são os seus papéis enquanto uma empresa terceira e assim por diante. E depois é monetizar. Se fala tanto de monetizar os dados. O que é monetizar os dados hoje? É fazer com que o nosso petróleo bruto, que é o dado que a gente tem espalhado por diversas plataformas, trazê-los unificados, fazer a gestão da lei e, com isso, ter mais informações e, a partir daí, significar os dados para o negócio. Ou seja, o negócio ter como parte os dados. Mas não são quaisquer dados, são dados com suas relevâncias. E depois metrificar. Monetizar, eu preciso metrificar. Ou seja, eu tenho que fazer esse caminho para chegar no conceito de ativos de negócio. Então, qual é a nossa posição? Sim, o dado é o novo petróleo, mas eu não consigo usar um petróleo bruto, eu consigo usar uma gasolina pódium, eu consigo usar alguns elementos que eu tiro a partir do petróleo. Então, é isso que precisamos fazer. Indo um pouquinho mais adiante, mais um detalhe, então o que a gente vai fazer? Quais são as disciplinas que a gente vai olhar pelo ponto de vista operacional? Então, se você não tem uma solução de preparar dados, é o momento de se pensar em ter. Mas pensar numa solução que te ajude a entender os dados, transformar esses dados, entender os dados de todas as plataformas e transformar. Colocar processos de qualidade de dados. E, às vezes, a gente fala que, como, por exemplo, corrigir as grafias, corrigir, estandarizar, são processos que, em teoria, parecem muito simples. Porém, se eu multiplicar isso por 20 sistemas, 30, 50, 100 sistemas, como o Nicolau comentou, pode ser algo hercúleo de fazer. Então, se você não tiver a solução, esse trabalho vai ficar muito difícil e atrasar completamente o seu processo de adequação. E hoje a gente tem que olhar o processo de qualidade, fazer aquelas coisas básicas e fazer coisas avançadas. As básicas, tirar a duplicidade, tirar tudo isso, mas fazer isso com soluções que te permitem utilizar inteligência de dados. Ou seja, colocar machine learning, inteligência artificial, fazer todas as integrações entre o sistema para automatizar, porque a lei ela vai mudar e gerar mais engajamento, ou seja, entender melhor. E a privacidade, juntar a privacidade, ter na privacidade todas as unificações de todas as regulações e outros itens de LGPD, GDPR e outros. Hoje a gente está embaixo de um guarda-chuva bastante grande, que é direito digital, e que tem N compliance. Então, é importante, como o Nicolau comentou, fazer uma gestão com a visão do todo, ou seja, não fazer um projeto de adequação de LGPD e aplicar N modelos de privacidade dos dados. Com isso, eu juntar todas as minhas regras, meus dicionários, fazer bem o meu data catalog. Hoje a gente ouve muito assim, olha, eu vou fazer o meu discovery, monto o meu processo de anonimização e depois eu coloco o meu impacto e eu estou adequado. Não, o data catalog, ele é a catalogação, você saber onde que o dado está, para você interagir com esse dado durante os processos de adequação. Então, se você não tiver meios automatizados, soluções automatizadas, só você fazer um data catalog e documentar esse data catalog já é alguma coisa, mas é muito pouco que alguém vai ter que fazer esse processo manual. E escalando esses processos, ele é inviável de serem manuais. Com isso, a gente vai buscar de novo, fazer com que esses processos possam ser automatizados. Com isso, o que a gente vai buscar agora como é que essa minha jornada, que eu vou entrelaçar de desejos e necessidades antigas das empresas, que é ter a visão 360 e ter o dado como parte do negócio. Como eu comentei antes, antigamente se dizia o seguinte, olha, o dado é importante porque a tecnologia é o suporte para o negócio. Hoje nós mudamos o cenário, hoje a tecnologia ela é um dos itens do negócio. Então, hoje cada vez mais as nossas áreas de negócio, elas também trabalham em cima da tecnologia. Então, hoje, a tecnologia ela não está
como uma disciplina que suporta o negócio, ela é do negócio. E esta é uma mudança muito importante. Então, hoje, o que a gente vai buscar fazer aqui é ter uma visão 360 do titular, ou seja, uma visão completa para que eu possa, durante os processos de adequação, tirar os insights de negócio, bem como fazer esse processo estar automatizado. Muitas vezes eu preciso completar essas informações, por quê? Porque meus sistemas antigos não estavam preparados para ter alguns atributos de dados para atender essas leis, esses compliance. Então, eu vou ter que estender esses atributos. E aí, ao mesmo tempo, eu posso ver como é que é a interação desse nosso cliente, desse titular em seus diversos papéis. E depois eu preciso gerar uma transformação digital. Então, muito se fala transformação digital. Mas a transformação digital, se ela não tiver o dado único, completo, confiável, relevante como input, ela vai ter uma série de dificuldades. Falamos de algoritmos de machine learning e de qualidade de dados, mas se esses dados não estiverem corretos, como é que eu faço uma predição? Elas não serão capazes de traduzir em negócio. E, principalmente, os nossos usuários de negócio, se eles usarem e não forem bem-sucedidos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eles vão deixar de usar, eles vão voltar para a zona de conforto, que são bases setoriais, Excel e outras coisas. Bom, então, para eu unificar, o que eu tenho que prover do outro lado? Eu tenho que prover a governança, eu tenho que prover confiabilidade, ou seja, dar transparência. Então, de novo, se você não tem uma solução capaz de que rapidamente e de uma forma bastante intuitiva, o usuário de negócio não entenda esse dado exposto, que ele não consiga rapidamente consumir esse dado, ele vai consumir o dado que ele sempre esteve acostumado. E aí que é o problema. Então, ou seja, eu tenho a oportunidade de expandir toda a nossa visão, deixar um dado inteligente, mas ele precisa ter essas garantias e essas confianças que ele vai estar usando corretamente. Do lado de completar os dados, eu tenho muitos dados, eu preciso gerar relevância. E gerar relevância me acende um outro capítulo, que é a inovação. Se eu tenho um dado inteligente, eu consigo trabalhar de forma inteligente para fazer exercício para ver novos produtos, fazer análise de riscos, fazer simulações, olhar cenários, dentro desse cenário, o que acontece, dentro desse cenário, o que acontece. Não só cenário, que eu vou fazer cenário de risco para adequação da LGPD, mas cenário em relação à competitividade. Hoje a gente tem um mundo completamente globalizado e digitalizado. A gente viu hoje o crescimento, por exemplo, de e-commerce durante a pandemia extremamente grande para algumas empresas e para outras empresas foram muito difíceis, elas estão em muita dificuldade. Qual foi a diferença? Que hoje, por exemplo, na parte de retail, hoje, muitas das empresas, ela não vê a outra empresa de retail como concorrente direto, ela vê como e-commerce direto, como grande concorrente. E dessa forma, eu preciso gerar mais alavancagem e gerar mais engajamento para eu democratizar os produtos e serviços para a área de negócio, expor isso rapidamente para os clientes, mas de uma forma que seja governável e que seja escalável. Então, o negócio que hoje a gente tem dificuldades em alguns setores, que a gente trabalha com as empresas, é agilidade. Então, eu não posso abrir mão da qualidade do dado. E para eu ser ágil, eu tenho que cumprir essas duas metas em conjunto para que eu possa ser mais competitivo. Do ponto de vista aqui de LGPD dos dados, Nicolau, como é que você tem visto, como é que as empresas hoje, eu tenho visto muito aqui dentro dos nossos projetos, uma separação de iniciativa de dados com adequação de lei, com adequação de privacidade. Do nosso ponto de vista, isso teria que fazer parte de um único comitê, que é o comitê de como gerar os ativos principais da empresa, que parte dos dados e os compliance, as adequações setoriais, é parte desse ecossistema, ou seja, como é que eu alavanco os negócios, não olhando os dados, ou olhando isso como um custo fixo somente, para não ser multado. Como eu faço disso uma estratégia inteligente de dados para eu alavancar os negócios?
Olha só que interessante, Delmar. No nosso passado aí, no passado recente do Big Data, né? Onde a gente falava muito Big Data, seus 5 Vs, né? A velocidade, a variedade, a veracidade, o valor e o volume dos dados, né? Então, muitos falavam o seguinte, bom, eu vou criar aqui meu Big Data, vou fazer um grande data lake, vou captar o máximo de dados que eu conseguir, externo, e depois amanhã, depois eu vejo o que eu faço com isso. Ou seja, o que eu faço com isso é como eu tiro o valor dessa informação, né? Como é que eu monetizo esse dado. Agora imagina esta empresa hoje passando por um processo de adequação da LGPD, e ela precisa pegar esse mundaréu de dados que ela juntou durante anos e anos na sua estratégia de Big Data, além daquilo que ela já tem nos seus sistemas transacionais, para fazer um atendimento titular, prestar contas a um fisco, por exemplo, né? Vai fazer isso manualmente? Eu acredito que não, né? E se fizer, muito provavelmente não conseguirá fazê-lo dentro do prazo estabelecido. A lei, por exemplo, estabelece 15 dias para a resposta ao titular, né? 15 dias é bastante tempo. Depende, né? Desculpa, o seu Big Data está na linha dos teras, dos petas ou dos zetas da bytes, né? A depender do tamanho, você vai precisar horas de processamento para que isso aconteça, para que você encontre o dado, para que você trabalhe o dado. Então, é muito importante que você faça essa unificação, essa completude, no requisito do enriquecimento, além dos enriquecimentos que são necessários e, obviamente, serão atributos para que você manipule a sua estratégia de governança de acordo com aquilo que pede a governança da LGPD. Também vale ressaltar aqui para o público que está nos assistindo que o enriquecimento do dado precisa ser feito dentro daquilo que rege a LGPD. Então, se você está comprando esse dado para que ele seja enriquecido, atenção para que esse dado tenha sido obtido de forma clara, de forma transparente ao titular, ou até mesmo no limite do que estabelece a lei, dentro do seu consentimento, para aí assim você ter uma clareza da unificação desse dado dentro do seu ambiente através de um ferramental. Então, é muito importante olhar de forma holística. Eu acho que essa sua rosa aí, essa sua flor aí de etapas, ela foi muito feliz, né? Ela conseguiu juntar aquilo que se propõe dentro de um programa de governança de dados com aquilo que se necessita dentro de um programa de governança de privacidade, para que se consiga fazer a alavancagem de negócio. Aí, vamos pensar, nós tivemos que unificar o dado, tivemos que conhecer o dado para prestar conta para a lei, para prestar conta para o titular, não é? Tivemos que fazer isso. Se não fizemos, é bom começar a fazer, porque você vai ter problema para prestar conta. Agora eu já sei, eu já fiz, então eu já sei quais dados eu tenho do meu titular, né? E aí eu tenho que estabelecer algumas coisas. Primeiro, eu preciso olhar para aqueles dados sobre a ótica da minimização, que é uma das coisas que a lei pede, né? Então, eu tenho dado minimamente necessários para a operação daquela proposta de tratamento ou pela prestação daquele serviço que eu me propus a fazer? Então, é uma pergunta que você vai ter que fazer olhando dado a dado, né? Aí, olha que grande vantagem, porque eu já estou me questionando a respeito do dado que eu captei. Olha a oportunidade que eu tenho para pegar esta mesma informação e fazer a seguinte pergunta: se ele não está ligado diretamente à prestação do meu serviço, como eu transformo isso em dinheiro? Como eu monetizo esta informação? Como eu transformo esse dado em um ativo operacional que me traga retorno? Eu já estou questionando, eu já tenho que olhar dado a dado. Porque amanhã, se eu receber um fisco, o fisco vai olhar para mim e vai falar assim: ô Nicolau, eu estou vendo aqui na tua base de cliente e eu percebi que você tem aqui um atributo dentro do que eu recebi de uma reclamação ou de um vazamento, que você armazena aqui toda a informação a respeito do time do coração dos seus clientes.
Para prestar o serviço que você presta, seja financeiro, seja de saúde, seja de telefonia, você não precisa saber qual é o time do coração do seu paciente, ou desculpa, do seu cliente, né? Bom, eu peguei isso em algum momento no meu Big Data, lá atrás, no meu processo de governança, dentro desse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Por que agora eu não tiro o valor disso, né? Por que eu não monto uma linha de negócio aonde eu me valha das informações a respeito do meu público, setorizado pelos times em que eles são devidamente fiéis, e ofereça lá, talvez, um produto estandarizado, um produto padronizado, diferente do estandarizado para os demais. Então, se eu estou oferecendo, sei lá, um cartão, por que eu não começo a oferecer um cartão com o símbolo do Palmeiras, com o símbolo do Corinthians, com o símbolo do São Paulo, para esse público específico, em acordo com os meus, em acordo com os grandes times? Então, o que eu estou tentando trazer no exemplo aqui é o seguinte: você vai ter que olhar dado a dado, você vai ter que questionar se aquele dado faz sentido na tua operação. E não fazendo sentido na operação, ou mesmo fazendo sentido na tua operação, como é que eu monetizo isso? Aproveita a etapa e traga dinheiro para o seu negócio. Não olhe o gasto com LGPD, olhe a oportunidade que você está tendo em conhecer o teu dado, em transformar o petróleo na gasolina pode, como você comentou. É aqui que mora a oportunidade, né? O pessoal fala que o brasileiro é criativo, pois bem, vamos desafiar a nossa criatividade neste momento, no momento de conhecer o dado que nós estamos tratando. Excelente, Nicolau. A gente está indo aqui para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Vamos olhar como é que tem acontecido, como que tem sido feitos os projetos. Hoje tem muitos institutos olhando, analisando e metrificando. A gente fez uma sumarização para a gente olhar na prática o que tem acontecido, se isso que nós estamos colocando aqui, se tem realmente acontecido ou tem acontecido pouco, e qual é o caminho para maximizar, o caminho para ser direto, para se conseguir transformar os nossos gastos em alavancagem de negócio. Então, primeiro, a etapa inicial. O que a gente tem visto hoje, etapa inicial, para adequar a lei? Se monta os times, se coloca o BPO, o time de BPO faz uma série de itens que documentam a lei. Isso é uma parte importante? É uma parte importante. Então, hoje a gente vê que a maioria das empresas, elas têm feito isso. E aqui tem um divisor de águas. Depende de como você começa, vai te ditar se você vai conseguir aproveitar essas oportunidades que o Nicolau recomenda. Se eu não colocar soluções, se eu não tiver soluções, primeiro, que escalem isso. Segundo, que consiga trazer insight dos dados, unificar os dados, eu possa entender como é que vai ser esse roadmap, dificilmente eu consigo transformar isso numa oportunidade de negócio. Então, primeiro, é um pecado utilizar uma solução documental? Não é, mas eu preciso montar desde o princípio um arcabouço de soluções que escalem, que transformem meus dados, que permitam entender meus dados e que permita eu operacionalizar esses dados de forma automatizada. Nicolau, como é que você vê esse desafio inicial de como criar esse kit inicial para escalar essa jornada? Porque é uma jornada contínua. Como é que você tem visto esse início? Olha só que interessante, Delmar. O pessoal está fazendo adequação baseada em documento, que não ou soluções documentais, que não é totalmente errado. Eu acho que tem que começar de algum lugar, né? Então começa aí olhando, escrevendo norma, escrevendo política, fazendo procedimentos manuais, para que se atenda. O problema não pode parar aí, né? Porque primeiro que você vai ter dificuldade de que essa norma, de que essa política, de que esse procedimento seja amplamente conhecido e amplamente utilizado nas unidades de negócio, a depender do tamanho da sua empresa. Então, é importante você ter o guardião disso, mas você precisa que a ponta na operação, ela tenha facilidade de execução. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O cara está fazendo uma norma
para fazer o atendimento ao titular, né, que todo mundo pensa aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou responder para o meu titular quando ele me perguntar, ou quando ele pedir para corrigir uma grafia numa qualidade de dados, ou simplesmente me questionar. Ô, Delmar, que dados você tem a meu respeito? Eu preciso responder, eu tenho esses dados aqui, né, e faço isso e aquilo com isso. Né? Então, assim, eu tenho que dizer quais são os dados, qual é a finalidade, qual é o propósito do tratamento, eu preciso dizer isso. E aí, como é que eu operacionalizo isso numa base documental? Eu passo para 40 departamentos, 60, 80, dependendo do tamanho da sua empresa, 100, 200 departamentos, para cada um pegar no seu sistema e me dizer quais são os dados que tem a respeito do fulano, que aí entra nos atributos, né? E dizer efetivamente o que você faz. A operação disso vai ficar inviável. Né? Então, o que eu estou vendo as empresas estão sim fazendo a base documental, muitas estão parando nessa etapa. É o erro. Né? Faça esta parte, automatize a depender do teu tamanho. Se você for uma empresa pequena, talvez realmente você não precise. Mas se você não for uma empresa muito pequena, muito provavelmente você vai precisar. Então, automatize essa etapa para que você traga agilidade e responsabilidade. A lembrar que, a depender da tua base de clientes, né, vamos imaginar aí uma grande operadora de telefonia, tem milhares de informação. Né? Você vai ter que ter um departamento, e os departamentos da unidade de negócio não vão fazer mais o que elas estão propostas a fazer, vão ficar só respondendo pedido de titular, inviável. Né? Então você precisa ter uma operação centralizada, você precisa ter uma governança. A base é importante, mas eu acho que precisa pular para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa, Delmar? Vamos lá. A próxima etapa é governança e processo. Aí a gente já vê que afunila um pouco mais. Então, nesse momento, quem não planejou bem não consegue avançar para essa próxima etapa. Ou seja, mas sem isso, você não vai conseguir, primeiro, automatizar, compartilhar e deixar esse processo de melhoria contínua, ter o PDCA, ter todas as coisas de melhorias contínuas. E, a partir daí, ter claramente colocados os modelos implementados, governados e ter seus guardiões. Como é que é isso, Nicolau? Como é que eu garanto essa continuidade? É aí que está o pulo do gato, como a gente diria lá no interior, né, meu amigo? Análise de governança de processos, governança de dados e governança de privacidade, elas andam junto. É importante ter as normas, é importante ter a norma. O papel aceita tudo. Você criou uma norma, criou uma política, ele vai te servir, e muitas empresas estão indo nesse caminho, ele vai te servir como força punitiva, né? O colaborador, o gerente, o diretor, o especialista que não fez o que ele deveria fazer, como rege a norma, você vai adverti-lo, você vai demiti-lo, você vai puni-lo de alguma forma. O problema é que o incidente já aconteceu. Né? Você já não cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, e além de você punir, e que ao meu ver, você está punindo de forma inadequada o seu colaborador, você deixou de cumprir. Então, é importante ter a governança dos processos para que você monitore e saiba que aquilo está sendo feito de forma adequada. Repito, de forma manual, a depender do tamanho da sua empresa, você não vai conseguir, tá? Agora, aí você passa para a etapa 2, né, que no nosso terceiro elo aí, né, que é a governança de dados aliada à governança de privacidade. Então, o seu jurídico que está destruindo, ou a consultoria que você contratou que está destruindo, ela muito provavelmente vai falar das etapas de governança em privacidade. Ela vai falar da base documental, ela vai falar dos indicadores, das etapas de verificação que você tem que ter dentro do processo de governança de privacidade. E se a sua consultoria não falou, vai lá na lei, olha lá na seção 2, no artigo 50, tem lá o que você tem que fazer, certo? Sua governança em privacidade está descrita lá. Você vai conseguir fazer aquilo manualmente? É uma pergunta que você tem que se fazer. E você vai conseguir fazer isso sem estar aliado a uma governança de dados efetiva? Muito provavelmente não. A depender do tamanho da sua base, você não vai conseguir. E a governança em privacidade, que eu tenho visto também, as consultorias elas estão oferecendo, né? Você criar uma estratégia de governança e privacidade, mas não diz como. Ela fala que você tem que ter, mas ela não fala como operacionaliza.
Ela fala que você tem que fazer, mas ela não te diz o detalhe de como você unifica, como você qualifica, como você governa, como você mantém atualizado, quais são as áreas afetadas, como é que você monta um workflow de trabalho em cima disso. Ela não te fala isso. Né, algumas vão falar para você, tem alguns modelos, e tem mesmo, né? O Gartner tem um modelo um pouco mais de alto nível de governança de dados, o DAMA, que é a grande literatura a respeito de governança de dados, tem lá uma roseta também que fala a respeito das etapas dos modelos que você deve implantar. Tem outros, a IBM tem um também muito bacana e muitos outros, que como frameworks, são inspiradores. Mas você não pode pegar um framework daquele e aplicar, que você não vai conseguir. Né? Seja ele manual ou automatizado, você precisa adequar a sua necessidade. Adequar a sua necessidade parte do conhecimento do dado que você tem. Então, você não sai do lugar. Então, governança de dados e governança de privacidade, apesar do nosso percentual aí demonstrado nesse gráfico, nesse piramidal, ele é pequeno, ele vai se mostrar essencial e você não vai conseguir tirar valor dos seus dados dentro daquele ativo informacional que você construiu, seja para atender a lei ou seja para alavancar negócios, se você não tiver essa etapa muito bem feita. Então, as empresas que fizerem isso, ou pelo menos que começarem a fazer agora, terão uma vantagem competitiva dentro dessa jornada de transformação digital incomparável com as demais no futuro. E como competitividade hoje é muito restrita, ou você age rápido, ou você pode perder o timing do go-to-market. Seguindo aqui, hoje, que tem conseguido ter grandes benefícios, como comenta o Nicolau. Ou seja, como é que eu transformo meus gastos em alavancagem? Este é o nosso caminho. Aqui nós estamos preparados para fazer isso. Então, com isso, a gente passa para escutar um pouquinho de vocês, perguntas, dúvidas, questões. Claudinei, Giovana, eu já tenho aqui algumas perguntas para a gente responder para a nossa audiência, e já fica desde já o nosso convite para vocês visitarem as nossas mídias, nos contatar, estão aqui os nossos contatos. A DRZ é uma empresa focada em soluções de gestão de dados e projetos de adequação. Conte conosco. E, uma vez mais, já estendo aqui, também o nosso muito obrigado, Nicolau, por extremo conhecimento e conteúdo extremamente relevante, e ao Claudinei também por fazer esse webinar viável para a gente, sumarizar um pouquinho do que nós temos feito e um pouquinho das nossas experiências. Então, Claudinei, as nossas perguntas, por favor. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta para o Eduardo. Hoje os dados da área de saúde, eles, pela LGPD, eles são considerados dados sensíveis, né? Hoje os dados de saúde aí na Dark Web estão valendo quase que $1.000, né? Hoje o mercado de saúde está sendo muito visado. E existe uma complicação inicial que os dados de saúde, além de ter esse aspecto de ser do paciente, ele percorre vários parceiros de negócios dentro da cadeia hospitalar, né? O hospital, o exame de laboratório, o autorizador de pagamento, o plano de saúde, e isso está criando assim uma dificuldade grande no mercado de saúde sobre a responsabilidade da proteção de dados nesse mercado, da privacidade do paciente nesse mercado. E então gostaria de saber como é que você está aplicando a governança para justamente aparar essas arestas e aproveitar que você está, obviamente, nesse momento de adequação da lei, para que isso possa acontecer sem correr riscos de vazamento, correr risco de sofrer sanções e penalidades da LGPD. Bom, Claudinei, foi por isso que eu migrei, por essa curiosidade, por esse grande desafio que eu migrei do setor financeiro para o setor da saúde, né, de privacidade, né? Acho que todas as informações são muito valiosas, mas as informações de saúde, como você bem comentou, hoje ela acaba tendo um valor de mercado exponencialmente maior do que dos outros meios, né? E o mercado de saúde como um todo,
ele não via segurança da informação como um critério muito relevante, né? Isso acabou com a LGPD trazendo um pouco mais de investimento, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de conscientização das grandes lideranças dos institutos de saúde para que se tornasse viável um modelo de segurança adequado. Então, há não só pela BP, mas pelos outros players de mercado, um investimento muito alto em segurança da informação para que essas coisas aconteçam. Agora, é fato, temos diversos players e esses players se comunicam, né? Plano de saúde, instituição, clínica, laboratório, né? Como é que essas coisas são feitas? Por outro, dentro dessa perspectiva, já havia diversas regulações, ou já há diversas regulações setoriais, diversas leis que regem esta troca de informação de forma saudável, de forma transparente e de forma segura, né? A LGPD ela veio a somar a esse modelo. O problema disso tudo qual é? O problema é que os grandes vilões da tecnologia digital também descobriram esse valor, né, e começaram a atacar de forma mais ativa o mercado de saúde. Então, se você olhar aí, hoje, inclusive, saiu uma reportagem no Estadão sobre um ataque de um player de saúde, já mencionando não só um, mas outros dentro da reportagem, que sofreram ataque de ransomware ou de ataque hackers para furto de informação, né? Então, é um mercado que vem se especializando nesse contexto. Agora, o nosso segredo é conhecer bem o nosso dado, né? Então, nós temos um trabalho intenso aqui de conhecer bem o nosso dado, de limitar este dado dentro do seu compartilhamento, ou quando o fizer de forma muito transparente a esse titular, tá? Então, é nesse caminho que estamos, investindo dia a dia nos nossos mecanismos de segurança. Perfeito. Delmar, só uma pergunta para você também, é o seguinte, hoje 10 entre 10 perguntas é como me adequar à LGPD. Muitas empresas ficaram para trás, não acreditaram, deixaram o tempo passar e hoje estão desesperados correndo atrás. Então, com a sua experiência, que recomendações você faria agora para que essas empresas pudessem, vamos dizer, rapidamente, ou enfim, de uma forma mais ágil, se adequar à LGPD? E você, como uma DRZ que tem várias soluções, que tipo de soluções você pode recomendar que as empresas adotem para tentar recuperar esse tempo perdido? Então, Claudinei, eu vejo aqui que nós temos muitas perguntas nesse quesito e todos os nossos webinars, essa é uma pergunta recorrente, é uma recorrência muito grande. Então, primeiro, adote soluções que permitam você manipular e usar os dados de uma forma fácil, escalável e que te dê garantias. Ou seja, escolha uma solução que te ajude a preparar os dados, transformar os dados, entregar um bom Advanced Analytics e ter toda a governança, não só a governança do processo, como ter a governança da privacidade. Junto com isso, ter a lei embebida dentro que ela possa ser executada durante os processos. Terceiro, se valha de um bom parceiro de dados, ou seja, dados é o seu petróleo, então escolha um parceiro adequado para fazer isso, junto com um bom parceiro também da área jurídica. Acho que dentro desse ponto, tem o último ponto, pergunte para o seu parceiro que experiência ele possui, quais são os casos de sucesso que ele possui. Nesse momento, você não pode se lançar em mais riscos do que a lei já te apresenta. Então, mitigar os riscos é escolher esses parceiros de forma adequada, com soluções adequadas. Então, estas são as nossas melhores recomendações. E fica aqui também a nossa oferta. Fale conosco que a gente vai ter o prazer de expor casos, de expor também como é que a gente tem feito. E aqui, Claudinei, hoje, nosso avançar do tempo é imperativo, temos muitas questões aqui, mas já fica o nosso compromisso de responder a todas as questões, e também aqui estão todas as nossas mídias, nossos contatos,
agradecer enormemente a sua presença, a Giovana e também ao Nicolau. Então, fica o nosso muito obrigado por hoje a todos e a todas que somaram aqui e também por compartilhar sua agenda. Então, vamos finalizar o nosso webinar por hoje aqui. Muito obrigado, Claudinei. Suas últimas palavras. Muito obrigado, Nicolau, e também suas últimas palavras, por favor. Só quero agradecer o convite e para mim foi um prazer, inclusive, a apresentação de vocês dois, porque também nós, como jornalistas, temos que aprender também sobre a LGPD e saber como é que as empresas estão caminhando para essa nova fase. Então, para mim também, além disso, foi um aprendizado e que eu agradeço muito. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Delmar. Obrigado, Nicolau. Nos vemos nas próximas. Um abraço a todos. Eu também agradeço aí o convite, fico lisonjeado de poder participar desse bate-papo, adoro o assunto, adoro o tema. Governança de dados está na veia, né? Sempre esteve, agora somado com a governança em privacidade. Então, me coloco à disposição aí do público, se quiser bater um papo, trocar ideia, filosofar a respeito do tema, estou à disposição e aguardo novos convites, meu amigo Delmar, para que a gente faça aí outros bate-papos, amigo Delmar e Claudinei, obviamente, a gente faça aí novos bate-papos, instigando a participação de mais pessoas, de forma a proliferar, né, o conceito da privacidade ao redor das empresas. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.